Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mais uma vez seguimos aqui. Esse é o nosso episódio 16 do Manda Pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. E hoje, de forma muito especial, estamos recebendo aqui uma convidada. Antes de apresentá-la, a gente quer agradecer a estrutura e o pessoal do Seu Pod pela recepção maravilhosa que estão fazendo com a gente. Então, enfim, nosso muito obrigado. E a gente vai estreitando relações, isso vai ser maravilhoso. Sem mais delongas, estamos aqui com a Carol Coutinho, doutora Ana Carolina Coutinho, na qual será apresentada pela Natália Dias, doutora Nath Dias aqui. Então, Nath, por favor, faça as honras. Eu amei, doutora Nath Dias. Gente, em primeiro lugar, vou falar de novo, porque isso aqui é a segunda vez que a gente está gravando, tá, gente? Deu problemas técnicos e é isso. Vou novamente falar que eu estou me sentindo Marília Gabriela, pessoa que sou extremamente fã, então estou muito feliz. Segunda vez que eu repetiria 5 vezes se tivéssemos que gravar 5 vezes. Mas mais do que a Marília Gabriela, hoje também sou muito fã desta mulher que está na minha frente. Doutora Ana Carolina Coutinho, doutora Carol Coutinho, 29 anos, advogada, especialista em direito de família e sucessões. Hoje ela se divide entre Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. Além de advogada especializada, ela ainda é hoje um fenômeno e referência em marketing marketing jurídico digital. Se não bastasse tudo isso, ela ainda, gente, é musa fitness. Sabe aquela pessoa que você acorda de manhã, nem abre o olho, e ela já fez um corridão, já treinou uma musculação, já tá na segunda reunião do dia e ainda tá linda e plena? Essa, gente, é a Carol Coutinho. E não suficiente ser tão maravilhosa, ela ainda veio, gente, hoje direto de Recife para conseguir conversar com a gente. Acabou de saltar é ótimo, né? Acabou de chegar no Santos Dumont. Paraquedas. Espero que não seja de paraquedas. Né? Exatamente. Correu, malhou, ainda pulou de paraquedas hoje. No Santos Dumont para estar aqui, Carol, muito obrigada mesmo. E a gente num formato diferente, tentando uma coisa diferente, todos aqui advogados, saindo um pouco da sua zona de conforto. Carol, começando com isso, a primeira coisa que eu queria conversar com você, quando a gente começou a elaborar a pauta, obviamente o nosso foco era marketing de jurídico digital, porque você é muito boa nisso. E isso é muito diferente do que nós, advogados, estávamos habituados a fazer, de como a gente compreendia a nossa profissão. Só que antes disso tudo, eu queria saber o seguinte: você é uma mulher linda, uma mulher que se cuida, você cuida da sua saúde, você trabalha a sua autoestima. Eu queria saber, você acha que o seu cuidado, o seu trabalhar a sua autoestima e o seu lado físico, ele te ajuda a ser uma profissional de sucesso que você é hoje? Pessoal, boa noite. Primeiro é uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. Vim do Santos Dumont, rápido para cá, mas é muito bom a gente estar podendo bater esse papo. Agradeço, então, imensamente a Natália, Pedro e Rodrigo. Aos meninos também que estão aqui. Em relação a essa questão, o primeiro ponto é o seguinte, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu cursei Educação Física durante 3 anos e meio na UERJ e fiz junto com Direito, eu cursava as 2 faculdades e até que chegou um momento que eu precisei decidir e ver até que ponto dava para levar as 2. E aí a gente sabe que tem aquelas horas NEAC da faculdade, você precisava fazer o estágio obrigatório e eu decidi seguir por Direito. Eu acho que a Educação Física sempre esteve presente na minha vida, assim. E eu acho que a imagem pessoal comunica demais, e principalmente no lado profissional. Eu hoje não vejo só pela parte estética, eu vejo pela minha saúde, até saúde mental, que depois da pandemia mexeu muito com as pessoas, e a gente sabe que foi um momento delicado. Então, assim, para quem trabalha com advocacia na prática, sabe que não é fácil, é uma profissão desgastante a longo prazo. Então, não só pela estética, mas hoje a educação física, o esporte faz parte da minha vida, da minha rotina. E eu acho que a grande questão é você encaixar na sua rotina como se fosse uma reunião, como se você tivesse que atender um cliente. E eu não abro mão. Hoje eu faço a musculação, mas o kickboxing é uma terapia para mim. Eu faço terapia, mas o esporte não deixa de ser. Então, além de ser uma parte benéfica nesse sentido da saúde, eu acho que comunica demais a imagem pessoal com a imagem profissional. Eu acho que está tudo muito interligado.
E eu acho que vale super a pena você viver a vida fitness, que isso influencia também no seu rendimento como profissional. Hoje eu treino de manhã e a minha disposição para treinar e para levar o trabalho até mais tarde é completamente diferente. Então, eu sempre dou dicas, as pessoas até me perguntam na internet, mas como é que você consegue dar conta? Eu dou como prioridade. Da mesma forma que os clientes precisam de uma reunião, eu preciso da saúde ali do esporte. Então, é um negócio que eu dou prioridade, não abro mão mesmo, porque me faz muito bem. Sabe o que eu acho legal, assim? E eu acho muito legal, e você é um ótimo exemplo nesse sentido. Quando a gente pensa em autoestima, e num primeiro momento é muito comum a gente associar a autoestima com você tá bem vestida, com você tá com um brinco legal, com um cabelo legal, com você se sentir bonito e bonito pros outros, bem olhado. Só que eu acho que a gente não pensa muitas vezes que a autoestima tem a ver com você fazer escolhas que fazem bem pra você. Escolhas que nem sempre são fáceis. Eu tenho certeza que não é todo dia que é fácil pra você acordar muito cedo de manhã pra se exercitar. Às vezes tá frio, às vezes a gente tá cansado, às vezes o dia vai ser estressante. Só que você faz. Então, eu acho que, assim, o trabalho da autoestima, ele é um trabalho, um caminho muito menos óbvio do que a gente imagina que ele é. Ele não é tão fácil quanto ir num salão, quanto ir numa loja e comprar uma roupa. Ele é uma decisão que você toma todos os dias, independente do quão difícil, às vezes, essa decisão seja para você. Então, eu acho isso muito legal. Por isso que eu queria começar com essa pergunta. Não, só fazendo um adendo, achei legal a abordagem que você tomou aí a partir do que a Carol disse, que hábitos, o pessoal sabe, meu ciclo de amizade sabe que eu corri durante muito tempo, agora estou fazendo a migração de academia, corrida. A disciplina que você desenvolve com a atividade física é fundamental para a sua vida profissional. Eu falo do ponto de vista de uma pandemia em que eu cheguei a 128 quilos, vendo a live do Gustavo Lima, Carol pede duas pizzas. Chocada. Entendeu? Eu não sabia. Eu fui de 128, eu fui para 98 em 6 meses correndo meus 15 quilômetros, 10 quilômetros, fui desenvolvendo aos pouquinhos. Doía, o pulmão queimava, mas com o passar do tempo a gente vai melhorando, aí vai também tentando evoluir as coisas ali, continuava doendo, continuava queimando o pulmão, mas hoje em dia é fundamental. Hoje em dia eu não consigo mais me ver, para mim, ter uma atividade física é condição fundamental para eu desempenhar bem profissionalmente falando. Duas coisas são, como a Carol disse, interligadas. Não, e Nath tocou num ponto que não é todo dia que a gente tem vontade. Por exemplo, hoje eu acordei, eu não queria levantar da cama, eu estava super dolorida de um treino que eu fiz muito puxado, mas assim, quando você estabelece como sendo meta, eu me comprometi a ir a semana inteira e treinar, eu dou meu jeito, eu levanto e vou. Eu acho que o mais importante é que você não se arrepende de ter ido, a sensação verdade. É sempre muito boa. Então assim, para quem pratica o esporte, tá sempre ali, você nunca se arrepende de ter ido, você até pensa 2 vezes antes de ir, mas quando você volta, a sensação é sempre melhor. E para o profissional isso eu acho que influencia demais. Você tem uma disposição diferente, entendeu? Eu acho que traz muito ponto positivo e, como você falou, é questão de autoestima, na sua estética. Eu acho que está tudo muito interligado. Gente, ou seja, é difícil ser um profissional bem-sucedido, que são muitos pratinhos que a gente tem que colocar no ar. Exatamente. E, Carol, falando em coragem, porque isso que você está dizendo tem a ver com coragem, né? Acordar todo dia, colocar isso como meta. Como é que foi pra você? Eu conheço a Carol, gente, da vida privada, então eu sei um pouco da vida dela. Eu sei que anteriormente ela trabalhava num escritório de advocacia. Hoje em dia ela migrou para ter o próprio escritório. Como é que foi essa transição, Carol? Isso também exige muita coragem. Como é que foi que você conseguiu ir trilhando esse caminho? Eu me formei em 2016, eu fiz o meu primeiro estágio, tinha 19 anos. Estava no 5º período. E desde que eu me formei, eu sempre trabalhei em escritório de advocacia. E eu acho que foi assim, primordial para minha trajetória, para minha carreira. Tudo que eu aprendi, eu acho que em cada lugar que eu passei, eu aprendi muita coisa com os meus superiores. Eu sempre trabalhei no sentido de que tudo que eu tocava era como se fossem as minhas coisas. Eu dava esse nível de importância e sempre me dediquei. E, assim, tudo incentivou na minha carreira. Eu passei por escritórios muito grandes, outros menores. O último que eu estava era um escritório boutique. E que me deu uma experiência muito grande, porque eu tinha contato com clientes diretamente, que no escritório maior você não tem. Então, eu tinha uma relação com o cliente, eu ligava para o cliente. Isso, para mim, foi muito importante para o meu
a minha maturidade profissional. Que quem trabalha hoje com empreendedorismo tem que dar conta disso, tem que resolver 1000 coisas. Então, para mim, foi uma bagagem muito grande. E eu... Quer falar? Não, pode concluir. E aí eu trabalhei em escritórios de advocacia. O meu último eu fiquei 2 anos e pouquinho. Surgiu o projeto do Família em Dose Dupla, com a Priscila. Hoje a gente nem somos mais sócias, mas também foi uma coisa que me despertou e entender como seria essa vida do empreendedorismo. Eu acho que hoje nós temos milhões de advogados e eu acho que... não acho que a advocacia esteja saturada, porque eu acho que para você crescer hoje, você tem que ter um diferencial, você tem que pensar fora da caixa. Eu acho que o generalismo, o advogado generalista tem sido passado para trás a todo instante. Hoje a importância de você escolher um nicho de atuação é excepcional para a carreira. Só que eu acho que num escritório de advocacia, por mais que me trouxesse muitas coisas positivas, eu acho que você empreender, você tem contato e são desafios que valem também a pena. Primeiro, eu tive uma oportunidade de tocar um processo com a minha sócia, com a minha sogra, de inventário. E eu já trabalhava com algumas questões de direito de família. E aí eu fui tendo a prática de trabalhar no escritório e também ter essa conexão com clientes. E eu vi que era uma coisa que eu gostava e eu me propus a ter um ano, um prazo determinado para falar assim, eu vou empreender, eu vou abrir o meu negócio e eu só vou saber se dá certo se eu tentar, se eu me desafiar, e eu me coloquei um prazo. E por incrível que pareça, assim, nada é fácil, eu acho que na vida é tudo muito desafiador, principalmente na advocacia. Eu acho que não é uma profissão para qualquer um, é uma profissão que tem um desgaste e nós jovens, nós temos uma questão do imediatismo financeiro muito grande. A gente sabe que a advocacia não é assim. Eu tenho uma irmã médica e eu sei lidar muito bem com isso, eu sei que é diferente. Para a advocacia... O retorno financeiro, né? É mais lento. É demorado. É mais lento. E aí eu me propus, me dei um tempo de seguir nessa vida do empreendedorismo, de montar o meu negócio. Desde que eu comecei a trabalhar sozinha, eu vi que dava muito certo. E por incrível que pareça, depois que eu me posicionei mais no Instagram e no meu nicho de atuação, eu tive um crescimento muito grande em 2 anos. E assim, tem sido muito desafiador, mas eu acho que a advocacia autônoma não é para todo mundo. Porque eu acho que tem pessoas que não conseguem ser o próprio chefe da sua vida, porque exige muita disciplina, muita responsabilidade. Tem um lado bom e o lado ruim, como tudo na vida. Você consegue ter disponibilidade de horários, você consegue trabalhar de qualquer lugar, você consegue atender Brasil todo, você consegue ter clientes em outros lugares que não sejam Brasil. Mas você tem que saber que os prazos você tem que cumprir, não tem ninguém para ficar no seu pé, você tem que ter disciplina. Para mim está sendo desafiador, mas assim, eu acho que é uma das melhores fases da minha vida profissional. Que ótimo. E eu acho que o mais importante é quando você tem pessoas ao seu redor que acreditam em você e te auxiliam e te incentivam. Hoje eu tenho uma família que está do meu lado a todo instante e às vezes as pessoas me perguntam, mas você tem alguém que te inspira? Eu acho que a maior inspiração que eu tenho são essas pessoas que acreditam em mim e me incentivam. Eu tenho um noivo que me apoia demais. Eu acho que isso é o que faz a diferença. E pode ser que daqui a 2 anos eu mude de ideia, mas eu acho que agora tem feito muito sentido, tá valendo a pena. E não deixa de ser uma bagagem profissional que vai fazer a diferença lá na frente. E eu acho que a gente tem, se é para você viver isso agora, eu acho que é super válido. E, Carol, assim, quando você falou em empreendedorismo, que é até meio disruptivo perante a advocacia, que é uma profissão super tradicional e a gente enfrenta várias barreiras, questão de marketing jurídico mesmo, as resoluções da OAB são super recentes nesse sentido. O quão importante você acha que foi o Instagram para você definir o seu nicho de atuação e te prospectar na sua carreira? Primeiro ponto que eu acho assim, por mais que seja advocacia, a gente trabalha com venda. A gente está se vendendo a todo instante. Isso é verdade. Eu acho perfeito. Eu acho que esse é o conflito que a OAB tem que resolver assim para ontem, porque a gente já está super defasado. A gente se vende a todo instante. Sim. A partir do momento que a gente tem o Instagram, que é uma vitrine ali, é o seu trabalho. Você está se expondo ali todos os dias, então não deixa de ser venda. E hoje, assim, o Instagram, eu acho que 90% dos meus clientes vêm do Instagram. Eu consigo converter muito, mas não é um trabalho fácil. Eu já estou no Instagram há um tempo. Eu acho que a minha virada de chave foi a escolha do nicho de atuação.
eu sempre estive presente no Instagram, postando a minha carreira, mas assim, não de forma superficial. E sempre coloquei minha rotina de treinos, sempre coloquei minha vida pessoal, meus looks, as roupas que eu gosto de vestir. E eu sempre brinco e falo isso sempre. A minha vida não é interessante para que todos queiram assistir a todo momento. Sim. Então, assim, chegou no momento que eu precisava me decidir. Ou vai seguir de um jeito ou segue de outro. E aí eu resolvi trazer o direito de família. Utilizei das ferramentas que hoje que o Instagram traz. O Reels hoje, para mim, fez uma diferença absurda. Eu acho até que hoje não tem o mesmo alcance que tinha quando eu comecei a fazer. Eu tive Reels de 8 milhões de seguidores, assim, Nossa. eu tive um alcance muito grande. É uma ferramenta com um alcance, assim, exorbitante, muito significativo e que você consegue converter, porque eu tenho pontos positivos e negativos para o Reels. Primeiro ponto, que eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, mas você atinge topo de funil, você não atinge fundo de funil. Então, você não consegue fazer aquela seleção. E uma outra questão que eu acho que é o Reels, que é uma matéria muito superficial e rasa. Você não consegue passar sua autoridade. É um vídeo curto que você consegue atingir pessoas que se encontram naquela situação e se identificam com o que você está colocando. Mas é raso, e a importância de você estar em outras plataformas digitais, como o YouTube, o LinkedIn, ter um site para você ter um blog, você publicar artigos. Eu acho que tudo está muito interligado também. Mas traz um alcance muito grande. Não é só Reels, é feed, é stories, é conexão. Eu acho que esse perfil... E tem uma coisa que eu nunca abri mão, eu mudei o meu Instagram, colocando mais sobre a minha carreira, mas eu nunca deixei de ter a Carol ali, pessoa física, que eu acho que isso é o mais importante. Isso é uma coisa que eu queria até perguntar pra você. Tem muita gente que separa, né? Faz o Instagram profissional e faz o Instagram pessoal. Você faz um meio híbrido ali. Você bota o seu pessoal, mas você também tem você tem muito profissional, mas também tem um pouco do seu pessoal. Isso foi meio que organicamente que você decidiu esse formato? Ou você fez algum tipo de estudo para você definir que você ia fazer híbrido? Essa é até uma pergunta que sempre me perguntam no Instagram. Eu não sei se eu monto perfil privado, profissional, ou da vida pessoal. As pessoas têm dúvidas se elas fazem isso. Principalmente na hora de começar a ter uma estratégia, né, digital. Eu acho o seguinte, quando o perfil é institucional, que é aquilo só que você leu a todo instante, eu acho que vale a pena ser um perfil separado. Agora, quando é um perfil que você mescla muito, foto pessoal, você coloca Reels, eu acho que vale a pena um perfil híbrido e que seja profissional pessoal. Por quê? Porque economiza tempo, né? Porque a gente tem muita coisa pra fazer. Além disso, mas eu acho que o mais importante, sabe o que é? Pessoas se conectam com pessoas. Humaniza, né? Humaniza. E eu acho que o que mais tem, esses dias uma cliente fechou comigo e eu falei assim, vem cá, você veio por onde? Foi indicação? Ela, não, te vi na aba do Explorar do Instagram e me identifiquei com o seu trabalho. Então, assim, você estar ali, são pessoas que identificam com o que você passa, com um perfil engessado, institucional, quem é que está por trás? Quem é que está tocando aquilo ali? Então, assim, eu acho que... Eu hoje vejo, e acho considerável você manter um pessoal e profissional, até porque as pessoas trabalham, mas todo mundo tem vida pessoal, todo mundo tem problema, nem tudo tá 100%. Perfeito. Eu gosto de viajar, gosto de tomar meu vinho, tá sempre ali e coloco. Então, eu acho que isso é importante e as pessoas se identificam com o seu trabalho, com o que você sustenta. E eu acho que uma coisa que fica para a vida também é sustente o conteúdo que você propaga. Ao mesmo tempo que você se expõe ali, eu acho que Instagram é constância. Nada aparece da noite pro dia. É um trabalho árduo. As pessoas, às vezes, desqualificam esse tipo de profissão para quem trabalha no digital. Às vezes, meu pai nem entende. Eu vivo no celular e falo, Carol, vai trabalhar. Eu falei, pai, Isso é trabalho. isso aqui é o meu trabalho. Ele, como assim? Gente, o digital é uma realidade hoje. Tem pessoas que só trabalham com isso. Não só na advocacia, o e-commerce, é geral. Então, assim, não deixa de ser uma realidade. Não, sim. então- E você acha que... Rapidinho, você acha que o escritório de advocacia ou o advogado que não esteja inserido no digital, ele está fora do mercado? Ou você acha que ainda tem espaço na advocacia para quem não usa o digital conseguir... Uma das ganhar uma perguntas que o sobrevida? Pedro me fez, ele falou da advocacia tradicional que a gente tem. E eu acho que a gente ainda tem eu não sei se a palavra seria preconceito, mas eu acho que a gente ainda tem muitos escritórios conservadores. Por exemplo, escritórios grandes que já estão há muito tempo no mercado,
eu acho que é um pouco diferente da atualidade que a gente tem hoje. Por exemplo, um jovem advogado que está se formando, e eu até cheguei a dar algumas mentorias no meu perfil, eu acho que hoje estar inserido no digital é uma obrigação. Eu acho que quem não tiver vai ser passado para trás. Agora, tem escritório que já tem um renome há muitos anos e por mais que não esteja ali todos os dias no Instagram, às vezes investe muito em tráfego pago. E a gente não sabe, às vezes investe um valor alto. Mas eu acho que, para quem está se formando, o digital é uma realidade. Eu acho que é uma ferramenta, é escalável de um ponto. E eu acho que em curto prazo, para quem está começando... Porque, assim, antes a gente tinha... Instagram era uma terra de ninguém, que as pessoas estavam começando a explorar, ninguém conhecia. Hoje tem pessoas que já têm muito sucesso e para quem está chegando agora, já tem uma referência positiva de quem viveu aquilo ali. Então, a gente encurta esse prazo. Hoje tem pessoas que fazem lançamento, mentoria, cursos práticos que conseguem passar todas as frustrações que passaram antes para aquelas pessoas que estão começando agora. Então, assim, eu acho que tem que estar inserido. Eu ainda acredito que tem escritórios conservadores que não conseguem se adaptar, até pela tradicionalidade e tal. Mas, inclusive, em entrevistas, às vezes entra no Instagram da pessoa para dar uma olhada, o famoso confere. Então, assim, eu acho que a longo prazo é uma realidade. E outro ponto antes a gente tinha aquela questão do escritório tradicional, de você receber um cliente, de você ter aquela estante cheia de livros. Hoje ainda tem muita gente que faz questão dessa entrega, desse contato. Exato, mas, cara, hoje a gente quer a otimização do tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Então, assim, você podendo atender um cliente em 1 hora, pelo Google Meet, em seguida você tomar uma água e atender uma outra pessoa, sem você se deslocar com transporte, cara, é uma facilidade muito grande. Você ter a facilidade de atender um cliente em Minas, eu tenho clientes em Boston, no Havaí, e assim, outro dia eu atendi uma pessoa da República Tcheca. Então, é uma facilidade que eu acho que, se a gente não tivesse, eu acho que a pandemia acelerou esse processo, mas eu acho que é uma realidade. E não é todo mundo que tem essa proatividade de estar na internet, tem dificuldades. Eu acho que também é possível backstage, os bastidores, tem uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham atrás, né? Mas não deixa de ser uma realidade. E assim, você tem dificuldade de se expor, prática, ou se não coloca alguém para fazer para você, mas eu acho que todo mundo hoje tem que estar inserido no digital. E assim, não é só no direito, é arquitetura, é medicina, cara, são todas as profissões. Na verdade, essa conversa aqui, a gente tá vendo sobre a perspectiva jurídica, né? Mas quando a gente fala de marketing digital, qualquer carreira é fundamental. E assim, não só autônomo também, não. Eu vejo pessoas que talvez via LinkedIn, por exemplo, podem buscar oportunidades no mercado de trabalho mesmo, como diretores, coordenadores, gerentes, analistas, independente do grau hierárquico. Eu acho que o digital já é de fato uma realidade. E por causa disso, eu queria te perguntar uma coisa, Carol. Como a Nath bem abordou no começo, você já tinha um perfil que você compartilhava suas questões do mundo fitness e tal, sempre foi muito engajada, visto até a tua quase formação acadêmica completa, né, em educação física. Até que ponto, no começo, era intuitivo e até que ponto hoje em dia é um método já? E como foi essa transição? Porque eu tenho certeza hoje em dia que você, nos seus posts, nas suas exposições no Instagram, já tem um método, já tem um processo no qual você tem uma experiência e que você usa dessa forma. Mas no começo, existia algum método ou foi empírico? Você se preparou antes, foi fazendo, vendo que dava certo, ia adaptando? Como foi essa transição do intuitivo para o processo? Eu nunca fiz curso efetivo para marketing digital, mas eu sempre fui muito interessada, assim, tá passando uma live, vou assistir, alguém tá dando um curso, fazendo um lançamento, vou baixar o material gratuito para estudar. E eu acho que eu sempre fui muito, assim, no orgânico mesmo. Hoje eu tava conversando com a Nath no caminho daqui, eu nunca fiz tráfego pago. São propostas que
que eu já tô analisando para usar no segundo semestre com outros projetos, mas eu nunca fiz tráfego pago. E, por exemplo, o Reels, eu faço da forma mais... As pessoas perguntam, você usa algum aplicativo? O máximo que eu faço é usar o filtro. É uma coisa muito, assim, orgânica. E eu sempre fui muito eu, sabe? E é importante também eu posto aquilo que eu tenho vontade de postar, mas, por exemplo, eu sempre postei foto de biquíni. Eu acho que ainda tem um assunto polêmico, né, das pessoas acharem que perde a credibilidade, mas hoje, quando eu já tenho o meu perfil mais voltado para o lado profissional, eu já penso 2 vezes antes de postar. Não que eu deixe de postar, se eu estiver numa viagem eu vou postar. Mas assim, com o tempo, você vai vendo o que funciona e o que não funciona, o que as pessoas querem ver, o que elas não querem ver. E até com estilo de postagem, de formação de conteúdo, eu já vi que o Reels traz muita audiência e às vezes eu testo. E até falando de OAB, eu não critico quem faz dancinha. Eu acho que se está fazendo sentido para você, se está funcionando para você, se você está conseguindo prospectar. Se comunica com alguém também, né? Claro. Tá valendo. Você faz trend? Eu faço as minhas... Não, é porque eu queria saber, assim, se você faz, como é que você adapta isso? Porque também não pode ficar uma coisa meio É ridicularizada, porque a gente tá querendo né? fazer o Pedro fazer a trend do Acorda Pedrinho, entendeu? Aí a gente tá com essa intenção e tá trabalhando essa Carol, possibilidade, tentando então convencer fala aos que, poucos. fala que funciona, pra gente poder colocar o Pedro O aqui, Acorda ó. Pedrinho, Não tem way, no campeonato. Cara, o que eu recebi de mensagem com essa música, sem brincadeira, foi assim, uma lista no WhatsApp. Então tá fechado, Pedro. Depois do episódio aqui, a gente Hoje vai fazer ter Acorda Pedrinho. Acorda com Pedrinho. E o Instagram é muito assim, de timing. Por exemplo, saiu uma notícia, igual essa música Acorda Pedrinho, explodiu. É isso. Em 3 dias, Bizarro. 4 dias. São coisas... Eu já recebi, acho que na pré-lançamento eu já tava recebendo já. Eu acho que o mais importante é você aproveitar esse timing, até às vezes assuntos de fora, para você trazer e conectar com a sua área de atuação. Por exemplo, aqui um exemplo que me veio à cabeça, a separação da Vanessa Camargo com o patrimônio bilionário do ex-marido. Então, assim, é você conectar isso com a sua advocacia, é você ter essa conexão que todo mundo faz, seja para o direito ou seja para uma outra área, e você tá usando no seu dia a dia. Eu acho que acho que foi sempre muito orgânico, eu nunca... Enfim, sempre saiu naturalmente, e às vezes quando eu não tô legal, eu tento não forçar a postar alguma coisa, porque eu acho que... eu não vejo como... Assim, hoje é meu trabalho, mas eu também não vejo como obrigação, né? Todos os dias que a gente tá bem. Então, assim, sei lá, hoje eu não tô afim de postar nada. Eu respeito esse momento. Eu não me forço. Mas, assim, eu sei que é minha plataforma e eu também tenho que estar ali presente. Então, eu acho que é um equilíbrio. E hoje, tudo que eu faço, assim, tem um fim estratégico, mas nada foi muito forçado. É quase um assim. feeling, né? É um feeling. A estratégia tá no seu feeling. Levando um pouco pra prática dos dias de hoje. Eu gosto de planejar minha semana no domingo. Domingo à noite, começo a pensar na semana. Quinta-feira eu tenho isso, quarta-feira eu tenho aquilo, e etc. Você, na hora de pensar no seu conteúdo digital, você pensa, por exemplo, a semana por exemplo, vou falar sobre o artigo tal na terça-feira, vou fazer o Reels da mãozinha, como você falou. Vai ser na terça-feira. Na quarta-feira... Já me perguntaram muito isso. Eu não tenho alguém que me ajude com marketing, né? Tem até um menino a gente tá quase fechado já. Mas eu queria muito que fosse assim mais organizado. Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E às vezes eu falo assim, não, tô no escritório, acabou uma reunião, vou atender um outro cliente daqui a meia hora. Não, dá tempo de fazer um Reels. E aí o conteúdo assuntos que vêm na caixinha, que às vezes alguém não tem condições de pagar uma consulta minha e tem dúvida, eu não consigo responder e eu trago de forma gratuita. Legal. Ou então um conteúdo meu de uma reunião, ou alguma coisa que esteja na mídia. Por exemplo, eu dei uma entrevista para a Rádio Justiça do STJ na terça-feira sobre amante seguro de vida. Eu fiz um Reels sobre isso. Saiu agora uma decisão recente de 4 dias, 5 dias, sobre direito real de habitação e copropriedade de um dos herdeiros. Também um assunto bacana para trazer. Então, assim, eu sou associada ao IBDFAN, eu recebo jurisprudência diária. Então, assim, eu vou aproveitando esses assuntos, esses insights para poder abordar. E no Instagram eu trago muito conteúdo diário, porque eu acho que o mais importante é as pessoas saberem
e reconhecerem o seu trabalho a ponto de quererem pagar uma consulta sua, mas a gente vive numa realidade que nem todo mundo consegue pagar. E às vezes é necessário uma defensoria pública, mas você ali, por meio do Instagram, você consegue ajudar alguém com conteúdo gratuito. Informação fundamental, né? Não, até mesmo para você procurar o acesso à justiça, tem que entender que você tem esse direito, que aquilo faz sentido ou que aquilo não Exatamente. faz. Cara, Carol, você falou duas coisas que eu fiquei interessada. Uma, você falou sobre essa questão de exposição do corpo. Isso é uma coisa que me interessa. Sou mulher, esse tema me é mais caro. Você já teve algum, digamos assim, problema, contratempo por causa disso? Desgaste, por causa né? da sua exposição? Quando você se expõe como você, como uma mulher que tá de biquíni, tá na praia, tá viajando, tá com seu noivo. Já rolou alguma coisa assim? A partir do momento que você se expõe na rede social, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Eu acho que desde o tempo que eu tô, assim, de uns 2 anos pra cá, os famosos haters, eu acho que eu tive 2 pessoas que foram mensagens, assim, que eu achei bem cruéis. Eu nunca tive desgaste com relação às fotos que eu postava, não. Eu acho que isso não mede credibilidade de ninguém. Com certeza. Eu acho que até esses dias a Bettina Rudolph botou uma legenda que eu achei, assim, excepcional em relação a isso. Eu acho que eu nunca tive problema com isso e eu não vou deixar de colocar porque é a minha vida. Mas eu acho que a partir do momento que você se expõe nas redes sociais, e eu acho que é um grande problema, assim, o Instagram, cara, tem inúmeros pontos positivos, mas tem uma coisa muito negativa que a partir do momento que a pessoa tá ali todos os dias, ela se sente na liberdade de falar o que ela bem entende de forma gratuita. Eu nunca tive problema, nunca recebi mensagens negativas. Eu recebi 2. Uma que foi alguém criticando o meu trabalho. E eu até divulguei essa pergunta. As pessoas ficaram, assim, chocadas. E um outro foi uma pessoa criticando. Você se promove aqui como bem-sucedida, me alfinetando, assim. Eu nem respondi, sabe? Porque, cara, tem tantas pessoas que acreditam no que eu faço. Eu recebo mensagens de carinho todos os dias. E às vezes não é nenhuma pessoa próxima, é uma pessoa aleatória. Nossa, você ajuda muito a gente. Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Ou seja, você ainda pegou um limão e fez uma limonada. Porque de um comentário negativo, você ainda gerou engajamento. Sim. Porque você expôs as pessoas. A maioria das pessoas acho que hoje em dia discordam, né? Acho que a gente vem num momento de muita mudança. Graças a Deus, né? Ainda bem. Nossa, graças a Deus. Cara, mas e essa coisa assim de ter hater? Ter hater já é uma coisa assim, estou ficando famosinha. Tenho hater? Gente, anônimo não tem hater. Quando é que foi que você pensou e falou assim, cara, eu acho que eu cresci no digital. Eu acho que eu tô ficando relevante. Em que momento foi isso? Eu acho que o primeiro momento que eu senti isso, e assim, eu nem acreditei, quando eu tive um Reels mencionado pelo Paulo Cuenca, que é um dos tops do marketing digital. Sim. Uma conhecida me mandou e eu achei que ela estivesse me mandando sugestões de Reels. E não, o meu foi um dos listados por ele, sugestões de Reels. Olha que legal. Gente. E aí ele falou que a música que eu escolhi foi boa, que o tema que eu trouxe foi polêmico. E, cara, eu fiquei muito arrepiada quando eu via, porque era um cara que eu admirava. O Guilherme, meu noivo, até comprou um curso dele, eu não consegui acompanhar, mas ele é um cara, assim, foda. E quando ele me mencionou, eu fiquei, assim, arrepiada. Eu falei, isso é um reconhecimento absurdo, sabe? E eu sabia que estava no caminho certo. Surgiram... Pelo Instagram eu tive muitas oportunidades. Tô gravando esse podcast com vocês, que eu tenho uma honra de estar participando. Honra é nossa, honra é nossa. Eu participei de um outro há um tempo atrás com o Rafael Patrício e o Augusto. Eu sempre sou chamada para dar entrevista, eu já fui chamada para dar aula, para fazer live. Então, assim, eu acho que é um lugar que te abre muitas portas. Ao mesmo tempo que você se expõe, e eu acho uma coisa positiva também, porque para você sair da zona de conforto, você tem que estar se desafiando. Tem coisas que é até o que a gente falou aqui, que dá um friozinho na barriga, mas é um friozinho gostoso, de crescimento, de você tá alavancando mesmo. Então, assim, foram várias coisas que aconteceram, assim, que às vezes caramba, inclusive até reconhecimento meu, não só de ego, mas de evolução, questões de oratória, de posicionamento. Mas antes e depois, né? Você fez algum curso de oratória, alguma coisa? Eu fiz nesse 2 sentido? cursos. Eu fiz um do Guilherme Miziara, pelo SES, e fiz o daquela escola, Conquer ou Conquer? Conquer. Escola Conquer. Que era um curso super caro, que eles deram uma promoção que saiu gratuito. Foram os 2 Uma Black cursos. Friday da vida, É. você viu a Foram oportunidade. os 2 cursos que eu fiz. E você acha que valeu a pena? Eu acho.
Eu acho que, assim, cara, o advogado tem que estar sempre com uma oratória muito Impecável. boa. Exatamente. E, assim, nem só oratória, é soft skills no geral. Sim. Porque as pessoas, às vezes, acham que a advocacia é só você sentar e minutar um prazo. Mas, ainda mais quem é do empreendedorismo, vai muito além. É resiliência, inteligência emocional, é gerenciar um negócio. Gerenciar pessoas e humores variados que um parceiro ou um funcionário, qualquer pessoa pode ter. Ego, né? A Advocacia tem muito também. ego. Cara, e pra além disso, outro dia eu tava conversando com a minha tia, que ela é médica e tem uma clínica. E aí a gente tava conversando sobre esse tipo de carreiras, que o médico e o advogado, eles têm algum lugar em comum ali, de uma certa autonomia. E aí eu falei, minha tia concordou, e minha tia tem, assim, mais que o dobro da minha idade, uma profissional fenomenal. Eu falei, tia, muitas vezes o desafio da nossa profissão não é exercer a nossa profissão. Não, no meu caso, não é ser advogada. Isso eu sei fazer, eu faço bem, eu escolhi isso há muito tempo, eu gosto de estudar. O desafio é tudo que engloba ser uma boa profissional. Às vezes é ser uma boa gestora de dinheiro, gestora de tempo, gestora de relações. Principalmente o advogado, assim, a Carol deve ter várias coisas incríveis para falar. É porque não é nosso tema, mas até pode ser de uma segunda vez. Um advogado de família e sucessões. Tem uma frase que fala que o advogado, o padre e o médico são as 3 pessoas que lidam com o ser humano no limite. O seu cliente, quando ele vai te abordar... A gente começou no Off the Records aqui, eu tava contando, eu hoje acordei com uma ligação 8 horas da manhã de uma situação muito séria dentro da empresa que eu trabalho. Então, assim, muitas vezes você é abordado no limite, com situações muito sérias. Não existe postergar 5 minutos. Não existe você não tentar dar o seu melhor naquela situação. Então, eu entendo quando você fala que é desgastante e exige um equilíbrio emocional e exige, sim, um kickbox num processo terapêutico e uma terapia de fato. Porque envolvem muitas outras questões, para além de somente exercitar o nosso conhecimento jurídico, a tecnicidade, né? Hoje em dia, eu acho que a tecnicidade talvez seja a coisa mais fácil. Não é fácil, é difícil se manter atualizado, você tá sempre... mas talvez seja mais fácil. Pegando até a carona que você falou, eu acho que... Bom, eu não sei qual foi a formação, qual foi a faculdade que a Carol fez, mas eu, Pedro e Nath, nos formamos em faculdades diferentes, né? Como na graduação. E eu acho que é um ponto pacífico entre nós que a faculdade de Direito não te prepara para a advocacia atual, né? O curso de Direito é um curso... que precisa ser reformulado. É uma faculdade conservadora, é um curso conservador e que carece de reformulações e até reinvenções em certos temas. A própria questão de você ter um escritório de advocacia, eu acho que você poderia ter matérias na faculdade... Gestão de escritório de advocacia. Exatamente. De poder... É fundamental. A gente sai da faculdade sem saber isso. Exatamente. E aí eu queria te perguntar, você falou um tema que me interessa muito, que é o desenvolvimento de soft skills. Quais foram os meios que você conseguiu desenvolver isso, além do curso de oratória, claro, mas foi empírico também? Você buscou talvez uma leitura, além dos cursos que você já mencionou, alguma leitura, uma videoaula, alguma coisa nesse sentido? Porque, como a gente estava falando, a advocacia não é só advogar, né? Tem outros fatores e acho que todo mundo, inclusive não advogados, pessoas de outros meios, outros mercados, podem também beber um pouco dessa fonte. Se puder dar um panorama da sua visão sobre isso. Sempre que eu posso, eu estudo 1 hora por dia. Eu coloquei isso de meta para esse ano e eu sempre estudo. Por quê? Principalmente na área do direito de família, nós temos a legislação, mas os institutos no direito de família, eles vão surgindo e às vezes é doutrina, é jurisprudência, é precedente. Então, você tem que estar sempre atualizado. E um outro ponto direito de família... Para quem trabalha com isso, tem que ter um olhar diferenciado. Então, assim, eu estou sempre me capacitando para poder resolver o problema daquele meu cliente. Porque, como a Nath falou, medicina e direito estão muito interligados, e principalmente na área do direito de família, quando você está lidando com um problema de um indivíduo, de um ser humano. A gente não está lidando com uma indenizatória de algum caso X ou de um código de defesa de consumidor. A gente não é um CNPJ, né? A gente está lidando com uma questão de uma guarda de um filho, de uma alienação parental, de um inventário. São situações, assim, específicas e delicadas. Que envolvem muita carga emocional, né? Muita carga emocional. E até brincam que o advogado de família tem um lado um pouco psicológico, assim, emocional, e não deixa de ser. Porque são coisas, assim, muito específicas, às vezes são... delicadas e sempre que eu posso
podendo estudar um pouco, sempre fazendo curso prático, as soft skills eu estudo muito sobre isso, eu sempre tento ler 1 hora por dia de alguma coisa. Principalmente porque eu tô nesse caminho, trajetória do empreendedorismo, e assim, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para arriscar, tem muita coisa ainda para conquistar. Então eu acho que é sempre investimento. Eu acho que você gastar com estudo, com coisas para você é sempre investimentos que vão além do dinheiro, né? A gente tá falando de investimento de tempo, de esforço, de paciência, uma série de outras variáveis que não são só o financeiro, né? Não, e além de que a gente aprende a fazer, fazendo, né? Eu acho que a gente, assim, o soft skill, ele também vem de você ter um olhar apurado pro que você faz todos os dias. Porque aí você não se apura somente estudando ou lendo, você se apura se autoanalisando todos os dias. Olha, eu fiz assim, deu certo assim, do outro jeito não deu certo, para mim foi melhor, para o meu cliente foi melhor, para minha empresa foi melhor. É um processo diário. A vontade de se melhorar enquanto ser humano é um compromisso diário. Tem a ver com a autoestima, que foi exatamente o que a gente começou falando. Exato. Pra você ver como tudo se conecta. Soft skill, autoestima, e você tem um compromisso com você, é algo diário, perene e perpétuo. E aí, é claro, muitas vezes você pega um profissional com muita experiência. Às vezes o cara, ele nunca abriu para falar, nunca ouviu falar em soft skill. Mas ele tem todas bem lapidadas. Por quê? Porque ele se propôs. Sabe? Então... Ficar preso no tempo é uma situação que eu acho que está fadada, transforma a pessoa em uma pessoa fadada a um ostracismo profissional, muitas vezes. Eu acho que o melhor investimento que você pode fazer é em você, né? Claro, exato. A gente já falou, você nunca vai perder. A gente já falou essa aspa, inclusive, no programa, né? O melhor investimento que a gente pode fazer é em você, no seu negócio, porque vai ter o retorno ali. Exatamente. E imediato, às vezes né, é o momento do plantio, a colheita é muito mais à frente. Exatamente. Nossa, principalmente isso é na advocacia, que é uma carreira de longo prazo. Sim. Exatamente. Eu acho engraçado isso, porque o meu irmão tá se formando em medicina agora. E aí ele fica falando, não, quando me formar eu vou ganhar muito dinheiro. Eu falei, realmente, vai pegar um plantão, vai ganhar... O piso da medicina é muito alto comparado com a advocacia, né? Então... Eu acho até justo ser. Não, eu acho justo, porque eles já se colocam em situações super desafiadoras, que a gente está lidando com vidas alheias, enfim, uma série de outras coisas. Mas eu queria falar também, você falou sobre essa questão do investimento em si, etc. O olhar, tentar se observar num olhar assim... sobre você mesmo. Sim. Tentar, cara, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Esse é o melhor caminho? Será que eu poderia ganhar... Cara, que pra mim o ativo que a gente mais importante que a gente tem não é o dinheiro, é o tempo. Smart move. A Natália... Eu sou o cara do Smart Move. O que eu posso fazer de maneira mais rápida e sem perder eficiência? É o que eu porque faço. o Rodrigo sempre brinca, Natália, vai de metrô. Eu tenho um pouco de preguiça. Às vezes, Rodrigo, não quero ir. Natália, Smart Move, cara. Você não vai pegar trânsito. Aí ela... É um dos bingos do Rodrigo, né? É um dos bingos do Rodrigo. Começou essa piadota agora. Ele tem um bingo, Carol. Ele tem um bingo. Teve uma hora que você falou alguma coisa jovem da jovem... advocacia. Você falou alguma coisa do jovem advogado. O bingo do Rodrigo é a jovem advocacia. Jovem advocacia. Jovem é o bingo do advocacia. Hoje a Carol acertou o bingo pra você. Bingo da Carol. Mas, enfim, eu acho que esse olhar sobre o seu caminho, ter essa maturidade até, porque senão você fica ali dando volta, né? Eu acho que é fundamental. E o desenvolvimento dessas habilidades, você só consegue ter tendo esse olhar, porque a faculdade não te prepara para isso. E você se autoavaliar. Exato. Sim. De você saber, eu tô fazendo a coisa certa, lá na frente eu fiz de uma forma, quero fazer de outra forma para ver se vai dar certo, e testando também. E eu acho que nós somos os melhores críticos da gente. Porque ainda que você venda uma imagem, passe alguma informação, no fundo você sabe se você deu o seu melhor, se você podia ter feito alguma coisa diferente. Se você for honesto a com sua você, autocrítica. Né? Não, no fundo você pode não expor. Mas você sabe se você deu o seu melhor, se você fez errado, você poderia ter feito de forma diferente. Você poderia ter acertado mais ali ou errado menos aqui. No fundo você sabe. Você pode verbalizar ou externalizar isso ou não. Mas eu acho que ali quando você bota a cabeça no travesseiro, você tem muita consciência. Assim, pelo menos eu tenho, posso falar por mim. Eu tenho muita consciência do que eu poderia, ter feito melhor, ou se eu poderia, de repente, ter feito de outra forma. Eu acho que aí entra um outro assunto, mas eu acho que é muito comum a gente ter uma análise... Talvez não seja muito comum, mas eu acho que é possível, e eventualmente ocorre, a gente ter uma análise distorcida das situações e das nossas atitudes. Eu acho que isso pode ser comum. Por isso que eu acho interessante esse conceito que o Rodrigo falou, que você precisa sair da ilha para olhar a ilha. Isso. Né? Esse é o conceito. Então, eu acho que isso também tem um pouco a ver com...
Às vezes a gente precisa se retirar um pouco das situações e da gente mesmo. Muitas vezes ouvir opiniões de pessoas de próximas fora. é Fora importante, também, né? Por isso é. que eu acho que a autocrítica Eu é acho fundamental, mas ela tem um trick ali de vez em quando, sabe? Outro dia, eu não sei que... eu fui fazer um curso de... Uma grande amiga minha tá me mentorando num sentido de consciência corporal. Porque agora que eu me vejo muito no vídeo, eu percebo os meus trejeitos, isso me incomoda. E aí ela me mandou um questionário e tal. E dentro do questionário era uma coisa assim, qual um dos seus maiores medos? E é um tipo de pergunta meio clichê, meio Marília Gabriela, bate-bola, jogo rápido, mas também, se você for parar com honestidade pra responder, é muito difícil. Sim. Qual os seus maiores medos? Caralho, sei lá. Gente, perdão o palavrão. Mas aí o que eu escrevi era que eu tinha muito... Essa hora pode. Ainda tá bom. Tá autorizado. Eu tinha muito medo de me analisar de forma distorcida com quem eu realmente sou, ou quem eu realmente sou para as pessoas. E tem um pouco a ver com isso. Será? Então, mas aí é o que eu falo da autocrítica. Porque você podia, nesse formulário... Pô, não quero abrir isso pra mulher. Não quero abrir pra esse curso que eu tô fazendo, né? Você pode até, sei lá, tenho 3 coisas na minha autocrítica que eu gostaria de responder. Vou responder 2, eu vou Na guardar miúda. aqui que eu não Ou eu vou quero. deixar na miúda, porque Né? não? Deixar aqui no Então, bolso. Assim, é o Mas que aí eu não falo. funciona. No fundo você sabe. Os processos Mas você só vai funcionam se a gente externalizar. for honesto com os processos. Não, tudo bem, mas você pode ser honesto com você. É o que eu falo. Acho que quando você bota a cabeça no travesseiro, ainda que você saia daquele seu eu e fala, tá bom, de fora, como é que eu tô me vendo? Como é que as pessoas podem estar me vendo? Acho que quando você deita a cabeça no travesseiro pra analisar e refletir, você, no fundo você sabe, óbvio. Pode ter um comentário ou outro que uma pessoa faça e que aquilo possa fazer você enxergar um outro ponto de vista? Pode. Mas Pedro, quando geralmente eu faço a minha autocrítica, geralmente eu sou mais crítico do que as pessoas quando vem com algum feedback pra mim. Pessoalmente, pode ser cada um. Eu também forma. entendo a esse comportamento. Talvez por isso que a gente se dê tão bem na nossa sociedade. Que Ah, aí vocês um... são fora daqui? Sim, teu escritório, ele também trabalha em parceria comigo. Que Entendeu? maneiro, eu não sabia. Aí, enfim, e muitas vezes a gente dá, a gente tá se batendo tanto, eu falo, cara, calma, não precisa se bater tanto assim. É, verdade. Não se castiga acontece. tanto, tá tranquilo, tem jeito ainda, enfim. Mas eu acho que é uma questão muito nossa, da gente estar sempre se cobrando demais. Sim. Que eu acho bom também, mas é ruim, porque... É isso aí, é bom, mas é ruim. porque às vezes você se cobra de forma exagerada. Eu já ouvi muito Ainda isso. mais na internet. Ainda mais na internet, no Instagram. Você tá sempre se cobrando e se comparando com quem tá muito mais à frente. E você tem que saber que às vezes você não sabe o que aquela pessoa passou por trás daquilo ali. Ninguém posta o fora dos stories, né? O Cada um perrengue que ela tem, passa, os dias que... Tem um meme desses assim, como é que você tá fora do Instagram? Você tá bem, exatamente, né? exatamente. Fora do Instagram. Isso rola E aí, muito. fora do E Instagram, que né? existe muita vida offline também fora do Instagram. E é muito fácil você criticar alguém se você calçar o sapato dela, né? Principalmente quando a pessoa começa a fazer sucesso. Tipo, eu já passei por isso, acho que todo mundo aqui já passou de alguma forma, você já contou mais ou menos a sua experiência do hater, do cara que achava, né, meio invejoso ali no comentário que ele fez pra você, porque com certeza você fez sucesso e aquilo incomodou ele de alguma forma. Porque se você fosse uma pessoa medíocre, que não tivesse nenhuma visibilidade e que ninguém se importasse, ele não ia fazer esse comentário, porque pra ele, tipo, daí, né? Sim. É. A relevância acaba atraindo A um pouco relevância isso, não tem traz jeito. inveja e aí no Instagram, rede social em geral, Rede né? social, ou acho que a É pior... muito mais fácil você ser um hater de internet, que você não tá no olho a olho aqui, eu te olhando, ó, eu não gosto de você e vamos nessa, cai no kickbox Vamos aqui. Até porque Gente, isso o é olho no muita olho ela coisa. se garante. O olho no olho ali, ó, olhando, é outro culhão que você tem que ter, né? Na internet é mole, às vezes você tá até no perfil falso, né? Com a foto do Naruto, sendo, sei lá, Foto do Cara, do jovem advogado. jovem advogado. Não, mas eu tendo a concordar com tudo isso, e eu tava ouvindo uma entrevista do Thiago Leifert. E o Thiago Leifert é um cara que já apanhou bastante, né, dentro da internet. Ele falou, cara, eu nunca fui maltratado na rua. Na internet eu falo oi, bom dia, ele já toma uma porrada. E ele nem é muito grande, né? Exatamente. E na rua ele nunca tomou. Quer dizer, existe essa diferença, né, do digital pro Tem muito. analógico, que é muito grotesca a diferença. E, cara, falando na real, a gente até que tá minúsculo ainda, a gente tá começando um projeto desde o início do ano, já tomou umas porradinhas e... Mas imagina... Já. Mas Já. isso é muito engraçado, Mas é porque bom. essas que tomou, Eu gosto. isso que gerou, esse burburinho, foi o que mais deu
visualização, inscrição no com canal, certeza, com curtida. certeza. Foi o que mais gerou engajamento. Claro então, que assim, tem algo que a gente tirou já Exato. internamente Sim, pra sim. aprender. Já fizemos a nossa análise E tem crítica. o positivo Críticas que ele são gerou. até construtivas, que Exato. são legais Foram, pra você foram. ouvir. Mas é isso que eu falo muito pra eles. Eu sou mais assim, cara, tô cagando e andando. Ele fala tá. isso, mas na semana que tava o olho no furacão, era o que mais falava. Cara, a gente tá apoiando toda hora. Mas você, Tá apoiando toda hora. Eu falei, não. Pedro, Não filho, você tá na reclamo, não. internet, é isso, cara. Não tem jeito. Eu falei isso no coisa, fui eu? Falou. Entendi, beleza. Vou puxar o áudio aqui no grupo. hein? Carol, Pode botar. a gente tá tão próximo o tempo todo que do nada tudo pode virar uma DR, entendeu? Do nada, eu falei. É. Eu falei. Mas enfim, eu acho que o ponto é você saber entender quando a crítica ela tem um fundamento É e aí verdade. você tem que parar pra Ela te analisar, agrega, pra você... Beleza, tem que ter a humildade de saber que essa crítica tá certa. Ou quando a crítica ela não tem nenhum fundamento. Ela tipo, simplesmente tá... Cara, sei lá, tá no mau dia Até pra quem dele. trabalha com, vamos dizer, hoje na internet, eu acho que, cara, lançamento de curso, mentoria, é um negócio que, assim, veio demais, podcast. E a partir do momento que você se testa, você também tem que estar preparado para ouvir tipo de feedback. Sim. E acho até interessante para você testar seu perfil, como tá sua audiência, como as pessoas te veem ali. Tá Sim. preparado pra tomar a frustração que você não espera, né? Sim. Eu tava preocupadíssimo com lá. Eu falei, pô, será que você vai dar uma flopada? Vai ter, tipo, eu, teu pai, A minha tua mãe. mãe e meu irmão vendo. Eu não sei quanto é que tá tomando, depois eu vejo Meu esse pai nem negócio. Instagram tem. Entendeu? Não, eu dei um exemplo. E tem que ter essa coragem, é um ato de coragem. É bem corajoso. Se expor assim é realmente. Mas é engraçado, mas acho que faz assim. parte. Não, Faz e parte. É interessante, por exemplo, Mas nem hoje em todo mundo tá dia, disposto a isso. eu vejo todo a mundo. Carol como profissional com outros olhos. Porque antes de começar a me expor aqui, e a gente ainda tá muito engatinhando, isso aqui é totalmente paralelo hoje em dia à nossa atividade diária, diferente de você, o Instagram ele não faz parte da nossa rotina de trabalho. Ele é uma coisa que a gente começou num projeto de conversar com as pessoas e dessa troca. Mas hoje em dia eu olho pessoas que se posicionam no digital como você e várias outras, eu olho com uma empatia, com uma admiração muito grande. Porque hoje em dia eu percebo o quanto é difícil você se posicionar, o quanto é difícil você entender a sua audiência, o quanto é difícil você saber como se posiciona profissionalmente pro seu lado pessoal. E assim, eu falei isso pra Carol antes da gente subir aqui, eu falei, eu acho muito interessante como é natural, pra ela é muito natural. E assim, hoje a gente vai, as nossas maiores reuniões em que a gente fica mais tempo batendo cabeça, é assim, como a gente vai se posicionar? E aí, como é que vai ser o posicionamento? Hoje em dia eu acho assim, dificílimo, e quem sabe fazer isso bem feito, de uma forma natural, seja pra um trabalho como uma advogada, que é o seu caso, uma autoridade, ou seja, até uma blogueira. Hoje em dia eu olho as blogueiras com outros A olhos. gente tem outro olhar já sobre ela. Outro porque tudo olhar. tem estratégia ali. É Não, impressionante. E tem uma estratégia, e talvez até um feeling estratégico que faça aquilo fazer tanto sentido. Gente, pra quem tá olhando, se tiver alguém na nossa live, ou se tiver só minha mãe, o irmão do Pedro, não é fácil. Se posicionar digitalmente não é fácil. então, É essa- uma defasagem mega que eu tenho. Não é Rede fácil, social, não é sou fácil, não é fraquíssimo. fácil. Não tenho tempo, não tenho paciência, não é a minha parada, mas eu entendo que é importantíssimo. E você é até uma referência aqui pra gente, que a gente tava falando até Com antes, certeza, porque você faz isso muito bem. Com certeza. Então, depois eu vou ter uma conversa com você Então, sobre isso aí. já dando início a essa conversa no analógico depois, eu queria fazer uma pergunta até em tom já de finalizando esse Deus, papo. Puxa vida. Porque temos hora, né? E, Puxa. existe a locação aqui do espaço que ainda não apareceu o publi aqui pra gente. Mas a gente faz um aditamento nesse contrato, somos 4 advogados aqui, a gente... Tu mata no peito isso aí? O que É eu o não que- mato no peito, Rodrigo? Isso, poderosa ela. Não, mas fazendo uma pergunta até o gancho do Pedro, visto que o Pedro tá fazendo essas dicas também, de marketing digital. O Pedro, mas eu vou ouvir aqui, né? Óbvio, eu tô aqui ó, anotando tudo. Para uma pessoa que tá querendo fazer esse complemento profissional, alguém que está saindo da faculdade, alguém que veja isso como um novo desafio e queira abraçar essa possibilidade. O que você sugere nesse momento, visto que você já está aí há 2 anos, enfim, já tem todo o seu sucesso no meio digital, que é só ver os números, todo mundo já está vendo. Então, o que você pode falar para esse pessoal? Eu acho que, assim, as pessoas complicam demais o que não tem que complicar. Uhum. Hoje, gente, você precisa de um Wi-Fi, de um computador e de um celular. As coisas vão fluindo. Tem muita gente que me manda mensagem, eu não sei por onde começar, tenho muita dificuldade.
Começa com o que você tem. Você não precisa do celular mais moderno do mundo para conseguir fazer um Reels ou conseguir fazer um vídeo. Você consegue, primeiro, trabalhar de qualquer lugar tendo Wi-Fi. Então, acho que você tem que começar com o que você tem. As pessoas, às vezes, têm dúvidas. Não tenho dinheiro para alugar uma sala para trabalhar. Será que é prioridade, nesse momento, você gastar rios de dinheiro pagando o aluguel todo mês? Por que você não constrói primeiro sua autoridade quando você tiver com uma cartela de clientes suficiente e realmente for fazer sentido, você alugue uma sala? Eu acho que não tem, assim... as pessoas estudam muito, mas eu acho que não tem muito uma fórmula certa. É você estudar o seu público, estar sempre questionando, fazendo perguntas, o que eles querem ver ali, como você pode transmitir. Eu acho que você ter a sua essência, não mudar por causa de ninguém. Eu acho que o mais importante é você ser você. É você ter humildade para mostrar, eu sou a Carol, eu sou dessa forma, e as pessoas se identificarem com quem você realmente é. E assim, ser a mesma pessoa do que você é do lado de fora, sem estar nas redes sociais, que eu acho que é o mais importante. De dica que eu dou, eu acho que tudo é constância, você vai melhorando. Eu peguei vídeos meus, sei lá, de 4 anos atrás e falo, meu Deus, quem é essa pessoa? É uma evolução, eu tento melhorar cada dia, ainda vejo a gente que se cobra muito, ainda vejo várias falhas, muita coisa para melhorar. Mas eu acho que só vai melhorando, só vai se arriscar se você tentar sair da sua zona de conforto. Para todo mundo é muito cômodo. Sair do escritório que eu estava foi uma decisão difícil, eu pedi demissão. Eu saí do Rio de Janeiro, eu fui morar em Recife, foi uma decisão delicada. Então, assim, a gente está a todo instante nos testando e é frente a frente com vários desafios. Então, assim, você só vai saber se você testar. E, assim, às vezes não vai funcionar e tá tudo bem. Eu acho que... Eu acho que as duas têm muito medo do fracasso. Eu vejo muito isso. Tem coisas que não dão somente certo. em rede social, né? Que a gente tá numa fase que todo mundo posta sucesso, mas... Por exemplo, o Rios que eu fazia com a mãozinha e tal, eu quis mudar agora, falar um pouco respondendo caixinha. E eu acho que o que vale é isso, é testar. Não é você fazer as coisas pensando, não, quero que esse Rios viralize, se não viralizar não deu certo. Não, é um pouquinho todo dia, é construção, sabe? E é aquilo, eu sempre aconselho as pessoas, começa com o que você tem. Às vezes a gente tem pouco e consegue, evoluir muito, entendeu? Eu acho que é o mais importante. Perfeito. Ana Carolina Coutinho, eu vou voltar ao início do programa. Além de advogada, especialista em direitos sociais, ela ainda é extremamente generosa, carinhosa e dá dicas maravilhosas. Carol, inclusive, agradecer o tempo dela, né? De ter vindo aqui prestigiar a gente, passar o conhecimento dela. Então, muito obrigado pelo seu tempo. As portas estão sempre abertas para você. Contem pra cá, Carol. Sempre que precisar. Tô torcendo muito pro podcast de vocês para crescer muito ainda. Amém, que amém. Vocês precisarem, contem comigo. Tô na torcida e vamos juntos. Carol, obrigada. Gente, qualquer dúvida com a gente ou com a Carol, manda pro jurídico. Beijo. Beijo. Gente, boa noite. Vou desligar aqui também.